uma coisa que pouca gente fala. Quando você vive adiando tudo, você não tá só empurrando tarefas. Você está quebrando combinados com a única pessoa que você não deveria decepcionar. Você mesma. E quanto mais você quebra esses pequenos acordos, mais você passa a acreditar que você mesmo não é confiável, que não consegue, que sempre foi assim. Só que adiar, ele não é um defeito, é um mecanismo. Um jeitinho de evitar assim o medo, a frustração, o julgamento ou uma sensação de falhar. E hoje eu quero te mostrar que não ser uma adiadora não começa com disciplina, começa com respeito. Respeito por quem você quer se tornar e por aquilo que você prometeu para você mesma. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e de uma forma realista. Meu nome é Andréa Chociai, no Instagram e TikTok, @AndréaChociai. Tem muito vídeo sobre os temas e uns pouquitos mais outros temas também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você está me assistindo pelo YouTube, aproveita e se inscreve neste canal. Está chegando o final do ano. Nós até falamos disso alguns episódios para trás, da gana que a gente vai tendo quando o fim do ano vai chegando, enfim, e algumas reflexões que a gente faz, né? Principalmente de promessas não cumpridas. Seja promessas de outras pessoas, mas na maioria das vezes o que vai chegando é uma sensação de, não sei vocês, mas pelo menos comigo é assim, pode ser que eu esteja falando só sobre mim, mas uma sensação de não deu tempo de eu fazer nada. E aí você começa a se pegar naquela dúvida assim, não deu tempo realmente de fazer nada, ou eu enrolei tanto para não fazer nada, ou eu me distraí para não fazer nada, ou eu desanimei de não fazer nada, seja o que for, bate essa coisinha assim. Ai, não deu tempo de fazer, não rolou, não aconteceu, e pode isso gerar algumas frustrações. E eu estava cá com os meus botões, obviamente, principalmente estou gravando isso aqui num dia, no feriado, na quinta-feira, na véspera de soltura do nosso episódio, e aí sobra um tempinho livre. E eu estava pensando, 20 de novembro, papagaio, já estamos quase um mês do Natal. Cara, a quantidade de coisas que eu não tirei do papel. Ai, e aí vocês acham que eu sou, né, uma pessoa fazedora? Não, querida, eu também sou uma pessoa adiadora. E adiei muitas coisas. Por exemplo, eu tinha me prometido que neste ano eu ia tirar do papel. Eu quero fazer uma comunidade nossa, a comunidade das Tamanquetes, com várias coisas assim, com cursos lá dentro, uma comunidade engajada. Vai ter desafios eu quero fazer com desafios de emagrecimento, enfim, assim, várias ideiazinhas que estão passando por essa cabeça, porque eu queria que a nossa comunidade fosse mais unida. Eu queria que fosse um espaço mesmo das Tamanquetes se conhecerem, delas se encontrarem em outros lugares, enfim. Eu queria criar essa comunidade. Ai, desenhei, projetei, planejei, pensei, mas assim, não consegui tirar do papel. Mais um ano, porque isso aí é um projeto de 2024, passamos 2025, tá chegando 2026 e a comunidade não saiu. E aí rolou aquela baita de uma frustração e tal. E eu falei, caramba, Andréia, eu sou muito dura comigo. Caramba, Andréia, pô, adiando isso de novo e tal. E outras coisas que estão rolando aqui nos bastidores, que, meu amor, tá um tantinho contagiado, assim, bem atrasadinha, deadline batendo na porta. E aí eu falei, cara, não, precisamos falar sobre isso. Preciso trazer essa pauta pro podcast de como a gente parar de ser uma adiadora, de ser uma pessoa que não cumpre com os próprios combinados com a gente mesmo, nem com os outros, com a gente mesmo. Só deixa eu fazer uma pausazinha, assim, muitíssimo importante. E eu quero que vocês saibam de primeira mão. A partir do dia 22, ou seja, a partir do sábado, até o dia 30, a Black Friday mais potente da Insider vai começar, unindo tecnologia, conforto e estilo com até 70% off. É mais da metade do valor em desconto das peças. Além de frete grátis e brindes especiais nas compras acima de R$ 399. Eu não queria antecipar nada não, mas talvez me contaram que Tech Shirt e Perfect Top assim podem virar brinde, mas assim, eu escutei uma vozinha. Nesse mês o cupom adulta vale 15% de desconto, e aí se você soma com os descontos do site, tem peça que tá saindo para mais da metade do valor em desconto. Ou seja, gente, é hora de aproveitar. Eu já fiz aqui os meus catadinhos soltos assim, depois eu vou mostrar lá no meu Instagram as minhas escolhas, pra vocês verem que babado. E não podemos esquecer que tem um canal exclusivo de flash promos. Por exemplo, hoje, na quinta-feira, foi o Pix Maluco,
Então teve, assim, peças, meu, absurdo, que se você fizesse Pix, assim, com muito desconto mesmo. Então eles soltam lá em primeira mão. E acaba muito rápido, porque a promoção, tipo assim, é flash, é pro dia ali, e algumas em questão de horas. Então eu vou deixar aqui embaixo o link deste canal, tá? Onde vai sair as flash promos durante todo o mês de novembro. E onde vocês são avisados das novidades. E também vou deixar o link da Insider, que já aplica o cupom adulta, já mostra para vocês quanto que sai a peça com o nosso cupomzinho já aplicado. Então aproveite de 22 a 30 a Black mais potente da Insider. E aí pode ser, eu falando sobre esse tema, vem muito assim, ai André, mas procrastinação e tal. Não vamos falar, porque assim, eu quero falar em outro âmbito sobre esses nossos adiamentos, tá? Eu não quero falar sobre um problema de produtividade, ou um problema de procrastinação, ou sei lá, eu quero falar desse comportamento que a gente tem de estar acostumado a se decepcionar. Pesado, né? A gente olha às vezes, né, produtividade, procrastinação, porque a gente vive num mundo de alta performance, todo mundo cobrando que a gente tem que performar em tudo, a gente tem que ser bom em tudo, a gente tem que resolver tudo e tem que estar bom em tudo. Mas não é esse o âmbito dessa conversinha aqui. É esse costume que a gente tem de se decepcionar. Porque assim, ó, eu acho que tem um engano mesmo no conceito da palavra, porque quando se fala de disciplina, entenda, disciplina não é uma questão de força, a pessoa é muito disciplinada, uma pessoa muito forte, nem é uma questão de motivação. Eu acredito na disciplina muito mais como previsibilidade. Como você simplesmente fazer o que você diz que faria. Eu não tô aqui falando do que o mundo tá te cobrando, não. É daquele acordo que você fez com você. Do mais simples ao mais complexo, de beber água mais vezes no dia até tirar uma comunidade do papel. Mas esse fato da gente tá tão acostumado a se decepcionar. Vocês já repararam como a gente tá acostumado a se decepcionar? Ah, mas tá, se eu abrir mão disso aqui pra mim, tudo bem. Eu sempre acabo abrindo mão mesmo. E aí eu te pergunto, por que a gente faz isso? Por que a gente segue adiando planos, e geralmente os mais importantes, geralmente aquele que muda a nossa vida drasticamente, por que a gente segue adiando? Por que se a gente sabe que é importante, é o que a gente quer, por que a gente simplesmente não vai lá e resolve e faz o negócio? E eu tenho pra mim alguns pontos aqui, até. Eu acho que o primeiro de tudo, e isso fala muito sobre mim também, tá? É o medo de falhar. Numa sociedade onde se vende alta performance, onde todo mundo tá dando muito certo e fazendo muitas coisas, a falha, ela não é vista como uma tentativa, uma parte do processo, uma parte do projeto. Ela é vista como um fracasso. Então eu falhei, eu fracassei, eu perdi a chance, acabou pra mim, ninguém tá fracassando, ninguém tá falhando. Então nesse meu medo de falhar, muitas vezes eu posso adiar pra não encarar. Ai, tá, eu até quero, mas e se ninguém comprar? E se ninguém participar? E se eu não perder esse peso que eu quero tanto perder? Então eu vou adiando, eu vou jogando, porque, veja, eu estou num ambiente onde todo mundo tá performando, todo mundo tá dando muito certo. Pelo menos isso é o que a rede social vende pra gente, tá todo mundo dando muito certo. Outro ponto, aqui não me pega muito, mas eu acho que pega outras pessoas, que é o perfeccionismo. Tá? Eu não sou uma pessoa perfeccionista. Eu sou 1000 vezes a pessoa do antes feito que perfeito, vocês não têm noção. Tenham em mente, eu tenho noção de que esse podcast poderia ser melhor, que poderia ter mais edições, que poderia ter vinheta, que poderia ter, sei lá, outro canal, que poderiam ter cortes dos vídeos. Eu tenho noção de tudo isso. Mas eu tenho na minha mente, a minha mensagem ela é importante. E eu quero que ela apareça 2 vezes na semana. E para isso, para esse arsenal todo atrás de mim, eu não vou conseguir, se eu levar num nível de perfeccionismo muito grande, de poderia ser melhor, poderia ser melhor, poderia ser melhor, que não vai sair do papel. Eu sei onde o perfeccionismo pode levar, e eu vejo isso com algumas pessoas. Porque é assim, ó, se eu não posso fazer perfeito, eu não faço.
Então é aquela pessoa que, eu quero começar a correr. Tá, mas eu quero começar a correr, eu quero ter esse tênis bom, eu quero ter uma roupa de corrida, eu quero ter um Garmin, eu quero ter... E aí a pessoa não começa. Ela não começa, porque eu não tenho todo o aparato perfeito para eu começar. Então, perfeccionismo, acredito que pega algumas... Não me pega. Talvez deveria pegar um pouquinho? Talvez, mas não me pega. Mas eu acho que isso deixa algumas pessoas adiarem projetos, adiarem planos, porque se não vai ser perfeito, eu não vou fazer. Em outros casos, e aí aqui eu acho que é um caso que fala um pouquinho sobre mim e pode falar sobre você, eu acho que a gente adia algumas coisas por estar sobrecarregado emocionalmente. São tantas demandas, são tantos pensamentos, são tantos sentimentos, são tantas sensações que a gente paralisa. A gente não consegue tratar. Então, é como se o nosso cérebro ele entrasse num modo de economia de energia. Então ele trava, aí eu tenho sono, aí eu prefiro ficar na rede social, aí eu prefiro nadiar, que eu gosto mais de nadiar, que é ficar fazendo vários nadas e tal. Porque meu cérebro e meu corpo tá falando assim, gata, você não tá conseguindo lidar com tantas sensações, tantas emoções, tantos pensamentos, tantos sentimentos, tantas informações. Já falei isso lá no nosso episódio que fala de dopamina. O cérebro, ele chega no momento que ele fala assim, ó, não dá mais pra eu sou muito bom, eu sou muito inteligente, mas eu não tô conseguindo processar esse nível de informações que você tá me jogando. Eu vou parar. Se você não parar, eu vou parar, querida. Então eu acredito que pessoas sobrecarregadas emocionalmente não vão conseguir mesmo tirar esses projetos, esses pensamentos do papel. Acho que rola sim um negócio de identidade. Eu acho que eu escutava muito isso quando eu dava aula no CrossFit. Eu escutava muito essa coisa do... é que eu sempre fui assim. Então você falava pra uma pessoa assim, geralmente uma pessoa que era bem travadona e tal, você fala assim, olha, faz um pouquinho de mobilidade e tal, não sei o quê. Mas é que eu sempre fui assim. Sempre fui meio travada. Então, minha santa, mas dá pra você fazer uns exercícios de mobilidade aqui, agachar melhor, abrir os braços melhor, ser menos travada. Mas eu sempre fui assim. E eu acho que algumas pessoas se identificam. Então, assim, eu até quero, até gosto da ideia, e até prometi pra mim que em 2025 eu seria uma pessoa mais ativa. Mas eu também sempre fui assim. Eu sempre fui de chegar em casa, deitar e dormir, eu sempre fui de ficar paradona. Então, acho que algumas pessoas se identificam com isso. E também acho que falta autorrespeito com autocuidado da gente, sim. Você sabendo que é bom pra você. Você sabendo que pode mudar pra sua vida. E você não fazer, de verdade. Eu acho que algumas de nós, em fases da minha vida, eu olho pra trás, hoje não, mas em algumas fases da minha vida, eu olho que eu acumulei autodesrespeito. Muito. Aceitei falas sobre mim, aceitei lugares que claramente não queriam que eu estivesse ali, rodas onde eu era mais julgada do que celebrada. Eu negligenciei saúde, eu negligenciei respeito, eu negligenciei família, sono, religião, minha espiritualidade. Então, eu acredito mesmo que a gente acumula isso. E chega um ponto que você fala assim, isso é pra quem pode, isso aí é pra quem é forte, e aí a gente terceiriza. Fala assim, eu não sou tão boa pra isso, eu não mereço tanto. Veja, você pode olhar pra mim e falar assim, jamais, eu não penso isso sobre mim. Mas o nosso inconsciente, gente, ele é uma coisa... Ele trabalha num plano, de um jeito, assim, que... Olha, é muita terapia, muita análise pra você ver como o seu inconsciente, ele pode te, sabotar muito real. O quanto pensamentos que há muito tempo você tá repetindo pra você, lembre-se, cérebro aprende por repetição. E que você se torne, você acredita que é aquela pessoa e na verdade você é só uma sucessão de frases que você mesmo se colocou e acredita nelas. E aí o problema disso tudo, o problema em tese, ele não tá em adiar. Tem vezes que a gente tem que adiar algumas coisas. Tem vezes, de verdade, tem muito pratinho rodando. Aí tem pratinho que tem que cair. Nossa, na minha época lá que eu precisava fazer grana, que eu precisava sair da merda, não
dava, eu não conseguia olhar para o meu corpo, gastar horas treinando, pensar na comida que eu ia fazer. Eu tava numa fase do desequilíbrio, tá? Essa coisa do equilíbrio é muito, muito assim. Pessoas com rotinas, pessoas assim com uma facilidade de vida, sabe? Que aí diz que dá para equilibrar, dá bosta nenhuma, não dá para equilibrar. Tem fases da nossa vida que alguns pratinhos caem mesmo. Então, algumas coisas eu tenho que adiar, obviamente. Tem coisas que eu queria ter feito esse ano que eu conscientemente falei, não dá pra fazer. Não vai rolar, não cabe na rotina, não cabe nesse momento e tal, tal. Meu plano agora é outro, meu projeto é outro, então esse projetinho aqui fica um pouquinho engavetado, a gente pensa nele aqui um pouquinho pra frente. O problema é estar no sempre adiar e criar uma identidade com base nisso que eu estou sempre adiando. Porque tudo que eu repito pode virar uma narrativa. E aí o meu cérebro, que aprende por repetição, ele toma aquilo como verdade. E aí a gente passa a se colocar e se identificar com frases do eu sempre começo e não termino. Ah, isso é muito meu. Ai, você vê, menina, eu sou tão procrastinadora. Ai, menina, você vê, eu não sou uma pessoa disciplinada. Eu gostaria de ser mais disciplinada, eu não sou. Eu nunca dou conta. Eu preciso de ajuda porque dificilmente eu não dou conta. E aí a gente não entende o poder. Quando as pessoas falam assim, as palavras têm poder. E eu não acho que são de fato as palavras. Eu acho que é de fato a repetição. Porque a repetição, quando a pessoa acredita nisso, eu repito. Meu cérebro aprende com isso. Então, quando a pessoa acredita, eu passo a agir com aquela identidade. Então, quando eu comecei a me ver, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de treinar. Eu sou muito feliz treinando. Eu sou muito realizada treinando. Aquilo, ele ficou no modo repetição tão grande em mim, que você pode olhar pra mim e falar assim, André, eu não te acho uma pessoa disciplinada ou consistente. Você vai cagar, minha filha. Se tem uma coisa que eu sou, é disciplinada, consistente, eu gosto do esporte, o esporte mudou minha vida. E isso se repetiu tanto que qualquer pessoa pode falar qualquer coisa negativa ou contra isso, que eu, assim, não tenho a menor chance de eu acreditar. E eu realmente acho que algumas pessoas criam essas narrativas. Elas acreditam que são procrastinadoras, elas já pegam projetos sabendo que vai precisar do adiamento, elas entram em algumas coisas sabendo que não vão dar conta, porque no final vai falar assim, mas é meu jeito mesmo, eu não consigo dar conta, é coisa minha, sabe? Essa coisa de pegar várias coisas ao mesmo tempo e não dar conta. Então muda, meu amor. Que síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pelo amor de Deus, gente. Vida adulta exige da gente, obviamente, tem coisas que são intrínsecas da nossa personalidade, que é o que a gente é, mas tem algumas crenças, assim, que a gente sabe, precisa começar a virar o disco, vitrolinha. Precisa começar assim, cara, eu não sou uma pessoa procrastinadora. Eu tenho procrastinado por causa disso, mas isso vai mudar. Eu sou uma pessoa disciplinada. Eu acredito muito nisso. Não é nem essa coisa de, o poder das palavras, da afirmação. Não, é que meu cérebro... Eu sou muito racional pra isso. Meu cérebro aprende por repetição. Quanto mais eu repetir, mais ele vai entender. Quanto mais eu correr, melhor na corrida eu fico. Quanto mais eu pedalar, melhor na pedal eu fico. Quanto mais eu nadar, por quê? É repetição, é volume, já diria meu treinador. Treino é volume. Qual é o melhor jeito de você ficar boa na bicicleta? É chá. Chá do quê? De selim, chá de banco, ficar sentadinha ali, deixar a bundinha quadrada e pedalar. É repetição. Tá. Trouxe aqui o chá revelação pra vocês, tá? E aí você está nesse momento assim, André, pelo amor de Deus. E como que eu faço? Eu já tô me identificando com isso, eu já me acredito uma pessoa adiadora, não quero mais ser adiadora, eu quero ser fazedora, Andréia, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu trouxe aqui, deixa eu ver, quantos que eu coloquei? 5 passinhos. São simples, eles se envolvem entre eles, mas me ajudaram e pode te ajudar, tá?
O primeiro, ele tem... O primeiro e o segundo, eles são muito parecidos, né? Eu sempre gosto de começar pequeno. Eu acho que tudo que começa muito grande, muito vultuoso, com muitas abas abertas, com muitos processos, tem uma chance de falhar. Porque eu sou a pessoa do arroz com feijão. Aquele arroz com feijão bem feitinho e depois a gente dá uma aprimorada. Então começa pequeno. E aí linka com o segundo, que é criar provas diárias de que você pode confiar em você mesmo. E aí é um negócio simples mesmo, do tipo assim: a partir de amanhã eu vou acordar todo dia e vou fazer a minha cama imediatamente. E aí criar a prova diária de que você pode confiar em você. Ir lá e arrumar o raio da cama. E é pequeno. Veja, eu não tô falando pra você amanhã falar assim: não, a partir de amanhã eu começo a ler 10 páginas de um livro. A partir de amanhã eu vou estudar líquido aqui, 3 horas. Não estou te pedindo nada grandioso, tá? Lembra que você acreditou numa imagem que você criou de você e a gente precisa resetar teu cérebro aqui. Então, eu preciso começar pequeno e criar provas de que eu posso confiar em mim. Vou tomar mais água. Vou tomar mais água. Então, amanhã, se eu não tomava nenhuma água, uma xícara de água já faz diferença. E eu vou tomar essa xícara de água. Porque no final do dia eu vou falar assim: que legal, eu falei que eu tomaria mais água e eu tomei mais água. E é uma sensação, por mais idiota que seja, muito boa. Porque eu tenho esse problema com a água. Péssima hidratação. E quando eu falo assim, vou beber mais água e eu consigo beber mais água, eu fico muito feliz comigo. Muito feliz. Você quer ver quando eu falo assim, amanhã eu vou fazer o treino exatamente como tá na planilha. Não, porque eu fico naquela trocação. Aí hoje eu faço a bike, aquela coisa. Não, hoje eu vou fazer como tá lá na planilha, como tá delimitado. E quando acaba o dia eu falo assim, cara, planilhinha tá verde, dei check em tudo, fiz lindamente. É uma prova de que eu posso confiar em mim mesmo. O problema é que tem muita gente aqui que não tá confiando na própria palavra. Que já fala, começarei uma dieta na segunda sabendo que falharás na terça-feira. Porque eu sou sempre assim, eu sempre falho na terça-feira. Ô abestado, olha como você tá fazendo o teu cérebro acreditar que você é essa pessoa. Terceiro, use gatilhos no ambiente. Gente, é muito poderoso você se cercar de pistas visuais do que você pretende fazer. Como que isso funciona? Quero beber mais água. Copo de água. Garrafa d'água. Tem uma garrafa aqui, mas ela tá segurando meu microfone, não vai rolar. Mas ela tá aqui, ó, pra vocês provarem. Tá aqui, ó. Ela tá segurando meu microfone. Tem água. Tá na minha frente. Tá ali do meu jeito. É água na mesa. Não quero comer mais doce, eu vou esconder o doce, eu vou tirar de casa. Vou começar a treinar a partir de cedo, amanhã minha roupinha tá ali na frente, então eu crio essas pistas visuais, que o ambiente é muito poderoso, que vai me empurrar automaticamente para a ação que eu quero tomar. Então quando tá a garrafinha ali, eu acordei, coloquei ela ali 8 horas da manhã, bateu 10h30, ela não tá nem mexida, eu falo, opa! Eu não olhei pra essa nhaca da garrafa, deixa eu tomar aqui, tamo engolada. E aí você quer tirar o atraso, aí você toma, fica aquela barriga d'água. Mas crie esses gatilhos de ambiente pra poder te ajudar. Então, começa pequenininho, com micro hábitozinho. Pode ser uma água, pode ser arrumar a cama e tal. Prove que você pode confiar em você. Então, é pequeno pra caramba, né? Aí se você não puder, poxa, aí pelo amor de Deus também. Escolhe um trem pequeno pra você ficar pequeno. Terceiro, use esses gatilhos no seu ambiente. Quarto, feche loops. Então, se eu comecei, eu vou terminar. E eu tenho muito isso devido a um déficit de atenção aí que eu tenho, que é de abrir 30 abas. Hoje eu tenho me policiado para abrir menos abas e encerrar. E aqui a gente vai colocar que terminar muito maior do que estar perfeito, tá? Para eu encerrar, tá? Então eu abro aqui meu dia. Tem 3 coisas que eu estou enrolando, que tá enroscada. Eu vou pegar uma. As 3 são importantes, mas agora eu vou pegar uma. E eu não começo a segunda enquanto esta não estiver feita. Ah, mas ela tá dependendo de alguém e tal. Eu vou no raio que o parto atrás dessa pessoa, mas eu só pulo pra segunda quando eu fizer esta muito bem feita.
E por último, zere o dia. Cumpra uma coisa que você se colocou. Chega no final do dia e fala assim, cara, falei que eu ia beber água e eu bebi. Eu falei que iam ser 2 garrafas, eu não falei 5 litros. Eu falei 2 garrafinhas. E eu bebi as 2 garrafinhas. Isso eleva automaticamente o seu senso de autoconfiança. E aqui nós precisamos reestabelecer a autoconfiança de vocês. Lembre-se que a gente está acumulando autodesrespeito com a gente mesmo. Tem um poder muito grande quando a gente cumpre com as promessas que a gente faz para nós mesmos. Vocês não têm noção como o nível de autoestima da gente fica alto quando você simplesmente cumpre o que você prometeu que ia fazer. Eu prometi que eu ia correr amanhã e eu vou correr amanhã. E a hora que eu correr amanhã, eu vou estar muito feliz em seguida, não só pela endorfina da corrida, mas porque eu disse que eu ia correr e cumpri comigo. Eu não preciso de um chefe, eu não preciso de alguém me controlando, eu não preciso de uma mãe ou um pai mandando eu fazer. Eu falei que eu ia fazer e eu fiz. É importante pra mim. Faz parte dos planos e projetos que eu tenho pro ano que vem. Então eu tenho que estar fazendo. Ora as bolas, eu tenho que fazer. Eu me prometi. Então assim, não ser uma pessoa adiadora, né? Não ser essa pessoa que vai empurrando, que vai quebrando acordos que tem com você mesmo, não significa que você vai sair fazendo tudo. Só significa que você vai fazer o que você disse que você ia fazer para você mesma. Não é abraçar o mundo com as pernas. Não é dizer sim para todo mundo. Mas é que se você falou que vai fazer, cumpra com esse prometido. Seja uma pessoa de palavra com você mesmo. Um beijo, bom final de semana e até a próxima.